Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, aqui o programa semanal com notícias do agronegócio. E sem enrolação, já vamos começar falando como que finalizou a soja aí nessa semana, né? O contrato de julho de 2025 lá na CBOT, a Bolsa de Chicago, fechou aí a $10,77 o bushel. Já no CPEA, né, ali no Paraná, ficou a R$ 128 a saca de 60 quilos. Já o milho em Chicago também fechou a $4,45 o bushel, e na B3 aqui o contrato de julho aqui para frente já está cotado a R$ 62 a saca de 60 quilos, R$ 62,95. O trigo, por outro lado, né, na CBOT, 5,24 o bushel, e no Brasil aqui o preço médio no Paraná, de acordo com o CPEA, né, está em R$ 1.532,53 a tonelada. Rio Grande do Sul já está um pouco menor, R$ 1.415,54 por tonelada. Quando a gente vai para o café, para deixar todo mundo aqui já triste, menos quem produz café, né, graças aí à alta do dólar, à demanda, a gente fez um vídeo aqui no canal especificamente mostrando por que o café deu essa alta de preço tão grande, né? A saca aí de 60 quilos de café arábica, que é a maior exportação de café que o Brasil tem, custa hoje R$ 2.553,20 aqui na cidade de São Paulo. Aqui que eu digo Brasil porque eu tô de Goiânia. Após a queda ali de 0,29, ou seja, uma pequena queda, 0,29 não significa nada. Inclusive está com uma oscilação um pouquinho relevante essa semana, então você vai assistir isso aqui no domingo, eu tô gravando isso aqui na quinta, pode ser que haja uma mudança aí tendente a zero. Então, o café robusta, né, que é a outra variedade de café bem vendida ali, teve também uma redução de 0,72. Aí já é uma redução maior, que é um preço menor, né? Ele é vendido ali a R$ 1.666,84 a saca. Já o açúcar, por outro lado, né? E quando a gente fala em açúcar, lembra que todos eles derivam ali da cana. Então o preço do etanol e do açúcar sempre estão relativamente caindo, subindo junto. A gente fala aqui no mercado financeiro uma correlação positiva. Se o etanol sobe, o açúcar geralmente sobe, a não ser que tenha outros fatores ali inerentes. Então o açúcar cristal aqui em São Paulo, né, teve um recuo de 0,05, ou seja, nada, 0,05 nem significa nada. Manteve aí o mesmo preço a R$ 141,29 ali na cidade de Santos, né? O preço médio sem imposto de 50 quilos teve um salto, né? Então você vê que tem uma variação grande aqui no Brasil, porque o Brasil é grande. Teve um aumento de 1,34% a saca de 50 quilos em Santos. Então foi para R$ 134. Já que o preço do boi gordo, né, muito esperado por vocês aqui, nas praças ali de São Paulo, né, teve uma média de redução indo para R$ 313 a arroba ali em Barretos e também a Araçatuba. E é isso, agora tem uma novidade aqui para vocês. Tá saindo um portal novo chamado alvpagro.com.br, onde a gente condensou todo esse tipo de informação que a gente dá aqui para vocês em um portal com um gráfico bonitinho, onde você consegue pegar cada commodity, ou seja, você vai lá, quer ver o preço do boi gordo, você vai poder ir no alvpagro.com.br, vai ter lá o histórico total num gráfico bonitinho para vocês saberem, e depois a projeção. Porque a gente vem aqui e fala para vocês, olha, o mercado futuro do boi gordo tá assim e o passado tá assim. Se vocês souberem o passado e o futuro de um gráfico bem organizado, em praças diferentes, commodities diferentes, café, açúcar, trigo, tudo, vocês vão conseguir ali ter um acompanhamento melhor, vendo o passado e como que os contratos futuros ali estão se precificando. É claro que o contrato futuro muda toda hora, né? Uma compra e venda de um contrato futuro, mas você já começa a ver aí se há uma tendência de alta, uma tendência de baixa na commodity aí que você comercializa ou que está relacionado ao seu trabalho. Então logo logo a gente vai ter inovações, porque aqui a gente não para mesmo não, cara. A gente tem muita coisa ainda para vir, tem o VP Fazendas, tem muita coisa legal, e o canal tá batendo 6.000 inscritos aí, falta o quê? 13 pessoas. Então mande para seus cupinchas, mande para seus desafetos, mande esse canal para todo mundo aí, vamos bater essas 6.000 pessoas aí, pensar que esse canal tem o quê? O que, Luiz? 6 meses? 6 meses já tem 6.000 pessoas que gostam do agronegócio, que estão aqui com a gente. Então, pô, sensacional aí. E vamos começar agora falando das notícias da semana, né? Vamos falar de maneira bem rápida aqui para vocês já começarem o domingo de vocês feliz. Então, coisa boa, pessoal. O Brasil assina aí um acordo para exportar etanol para a China. E é um negócio da China. Por que é um negócio da China esse termo? É porque a China tem muita gente. É 1,4 bilhão de pessoas, né? É o segundo país mais populoso do mundo depois da Índia. Então, se você faz um acordo onde você exporta etanol para a China, você pode ter certeza aí que a gente vai ter um impacto muito grande na produção, no desenvolvimento e tudo mais, aqui na toda a cadeia brasileira aqui que envolve etanol. Então, nessa última terça-feira, né, dia 13, Brasil e China assinaram um memorando de entendimento que abre caminho para
para a exportação de etanol brasileiro ao mercado chinês. O que é o memorando de entendimento? Os países, quando vão fazer um acordo muito grande, inclusive empresas muito grandes, fazem um memorando de entendimento, só para deixar bem claro que o que eles querem é alguma coisa parecida. E depois vem o acordo fechado, selado, batido a 7 chaves ali. Então o acordo entre Brasil e China aí ocorre em um momento decisivo para a China, que está em fase, né, de implementação da mistura obrigatória de 10% de etanol na própria gasolina. Medida semelhante que já ocorre aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente já tem etanol, eles não têm lá, né? Com validade, então, inicial de 5 anos e possibilidade de prorrogação, o memorando reconhece a importância do etanol como combustível baixo carbono e como vetor estratégico para aquela mobilidade sustentável que existe na China. O que a gente sempre fala que o etanol é muito bom e o Brasil está na cabeça aí de exportação dessa commodity. Entre os principais pontos do acordo está a criação aí de um grupo de trabalho bilateral Brasil-China e a missão desse grupo será fomentar pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia em etanol de primeira e segunda geração, voltada para veículo convencional e também para os veículos híbridos ali. Então olha que interessante, a gente vai ter também um apoio dessa equipe para fazer desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Olha que coisa boa que vai vir aí para o Brasil. Então o escopo da parceria vai além do etanol automotivo, os países também ajudarão a aplicação avançados como combustível de aviação sustentável, né, o famoso SAF, alternativas também ao combustível marítimo, o bunker fuel, né, e até insumos para bioplásticos que utilizam também o etanol. Essa iniciativa representa uma virada importante então, para o setor sucroenergético, né, brasileiro e também para a cadeia do milho para o etanol, porque a gente até fez um vídeo aqui nesse canal, então se você não acompanha o canal, tem muito vídeo bom que está saindo além dos podcasts. A gente fez uma explicação clara ali qual que era a diferença do etanol de milho para o etanol ali de cana-de-açúcar, então depois dá uma olhada lá. O etanol de milho aí é um dos que mais está crescendo aqui no centro-oeste brasileiro, né, centro-oeste brasileiro que é o melhor lugar para você morar no mundo. E o local mais específico, assim, se fosse pegar qual que é o ponto em todo o globo terrestre, que é muito bom de morar, é Canarana, no Mato Grosso ali. Um abraço para Canarana, Garapu, Garapu 2, Culuene, Ponte do Sabuguinho, no Rio 7 ali, que é a melhor cidade do Vale do Araguaia, sem dúvidas. Muito melhor que Água Boa, por exemplo. Então o aumento da demanda internacional ali, especialmente vindo da China, deve impulsionar aí investimentos, exportação, geração de empregos e tudo mais. Então essa notícia, né, é muito boa para o país, vamos esperar aí as próximas coisas. Agora, falando de outras notícias, a gente vai vir falar deles, né? Quem é a dupla? Fala deles. Irmãos Batistas, Wesley e Joesley, a galera do áudio aí, né? Galera que gosta. Fazendo um acordo aí, levando a Eldorado, né? Por quantos que eles pagaram? Um mísero 2,7 bilhões de dólares e não peso argentino, que não vale nada. Então o grupo JNF, né, controlado pelos dois irmãos Batistas, fechou um acordo aí com a Paper Excellence para encerrar a disputa societária da Eldorado Brasil Celulose. Pra você ter ideia, essa disputa é uma das mais antigas que existem de litígio agrário do mundo, cara. É uma disputa grande que envolvia aí a JEF, né, dos irmãos Batistas. Então os irmãos pagarão aí 2,7 bilhões de dólares pelos 49,41% da Paper. E aqui vai uma explicação para vocês. Por que eles vão comprar 49,41%? Por que não 50%? Por que não 51%? Existe uma questão chamada no mundo empresarial que é o capital social. O capital social é aquilo que envolve o controle da empresa. Quem tem mais de 50% tem o controle da empresa. Então imagina que tem uma pessoa que tem 49% e outro tem 51%. O cara que tem 51% da empresa, ele manda na empresa. Pode ter um CEO, pode ter um conselho de administração, mas quem manda é 51% do capital social. Então compraram até 49%. Sempre que você vê uma movimentação de compra, venda, fusão, aquisição de empresas, sempre vai travar no 49, 51 ali, para que aquele grupo mantenha ali o controle, né, da operação. Então essa disputa judicial que já durava 8 anos envolvia o controle da produtora de celulose, a Eldorado Brasil, em uma operação de 15 bilhões de reais brasileiros. O cálculo de pessoas próximas aí à Paper Excellence indicam que a companhia do empresário indonésio, o Jackson Wiayayayayayayay, obteve prêmio pelo negócio. O que é um prêmio? Ele obteve um ganho ali superior ao que ele tinha pago, né? Então valeu a pena para ele, foi um bom negócio para ele, né? O Wiayayayay, esse nome aí ficou difícil, teria desembolsado aí na prática 1,2 bilhão de dólares pelos 49,41% da Eldorado. E agora vendeu por 2,7 bilhão, né? Um bom negócio, né, Luiz? Eu emprestar aí 1,2, você me veio 2,7, a gente ganha dinheiro, né? Caixinha de fósforo aí, a gente fica feliz. Vamos lá. Então é isso, né? Em 2017, e agora receberá mais que o dobro disso. Então de 2017 para 2025 aí teve mais do que o dobro. Ou seja, né, se jogasse aqui na Selic brasileira, opa, vamos lá. E o valor correspondente a quase 10 vezes o EBITDA da fabricante de celulose, né? Que é o lucro operacional, a capacidade de geração de caixa ali. Então a disputa começou em 2017, quando a JNF vendeu 100%
da Eldorado para a Paper, né, essa empresa. Após o pagamento inicial e a transferência dos 49% das ações, o negócio ali travou. E aí a Paper acusou os batistas de estar dificultando a liberação das garantias e a JNF, por outro lado, dizia ali que o grupo indonésio não tinha cumprido as condições contratuais. O conflito foi se estendendo por arbitragem em Paris, denúncia criminal no Brasil, discussão no STF, blá blá blá. Então, nos últimos meses, a Paper perdeu força política na Eldorado, com decisão do CAD suspendendo o direito de voto. Então, a própria Eldorado já não podia votar dentro do conselho da empresa. E o acordo encerra formalmente o imbróglio aí, esse arrastado aí, que virou símbolo da dificuldade de resolver conflitos societários de alto valor no país e devolve então para os irmãos batistas o controle integral da Eldorado. Então tem questões que a gente pode pensar dessa notícia, né? Foi bom para os irmãos batistas, foi bom também para o outro lado, mas foi muito ruim para o Brasil. Por que foi ruim para o Brasil? Porque o nosso nome sempre fica manchado com esse tipo de negociação. É um tipo de negociação que se arrasta durante 8 anos, que vai para o STF, que tem imbróglio judicial e no final deixa bem claro para investidores externos que é complicado talvez fazer negócio com o brasileiro. Então não é tão bom aí para a nossa imagem perante negociação lá fora. E a outra notícia agora envolve a Global Eggs, né, que compra uma granja espanhola de olho em expansão aí na Europa, né? A Global Eggs, que é uma empresa controlada pelo empresário Ricardo Faria, anunciou a compra da granja espanhola Legaria e estuda aí, então novas aquisições além da Legaria no continente europeu. Vale lembrar também que a atuação do Ricardo Faria no mercado europeu teve início no ano passado com a compra ali do grupo espanhol Evo por mais de 120 milhões de euros. Então é uma grana boa. A meta do Ricardo é alcançar aí 30% da participação no mercado espanhol nos próximos 5 anos. A aquisição da Legaria ocorre logo após a conclusão de um importante negócio nos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 12. A empresa comprou a produtora de ovos Rindal Farms por 1,1 bilhão de dólares. Tá com dinheiro sobrando, tá comprando nos Estados Unidos, na Espanha. Parabéns aí para a Global Eggs, né, que alcança aí 21 milhões de galinhas poedeiras. É um pouco, né? Porra, é isso. Dá muita galinha. Então, segundo Faria, a expansão internacional da Global Eggs, né, segue um plano estratégico que combina aumento de escala, diversificação geográfica, importante para qualquer negócio, e também um aporte de capital privado, ou seja, está vindo dinheiro para fazer essa compra, posicionando a empresa como uma das principais produtoras de ovos do mundo. Chupa aí ao continente europeu e americano, aqui é Brasil. MST pressiona o governo Lula para destinar 1 bilhão para a reforma agrária. Galerinha, então o MST vem forte aí, né? Intensificando a pressão sobre o governo Lula com o objetivo de ampliar o orçamento da reforma agrária em 400 milhões para 1 bilhão. Até porque tá sobrando dinheiro aqui no Brasil, estamos bem, não temos déficit primário, a inflação não tá batendo 5%, né? O PIB tá crescendo ali na casa de 10%, né? Tá maravilha. Então vamos fazer o quê? Vamos jogar 1 bilhão de reais do imposto que sai do nosso rabo para fim do MST conseguir fazer uma ocupação de terra aí na malandragem. Então a demanda foi apresentada aí em reuniões do Palácio do Planalto, tem como foco a aquisição de terras para assentamento imediato de 65 mil famílias. Segundo o MST, a fila por terras chega a 120 mil famílias em todo o país. Hoje, o governo conta com instrumentos como a arrecadação de terra pública, beleza? Devolutas ou adjudicadas por meio do programa Terra da Gente. Quando você vem aqui, ó, terra devoluta, terra adjudicada, depois, um dia, se vocês quiserem ficarem putos com a própria vida, pesquisem o que aconteceu lá no Posto da Mata, no Mato Grosso. Pesquisem lá, Posto da Mata, o que houve. Para ter ideia, eu não vou entrar no mérito, pesquisem lá, tem vídeo sobre isso, é próximo à minha cidade, teve mais de, acho que foram 3 ou 4 mil pessoas que moravam lá, que foram desassentadas, jogadas para outras cidades, inclusive Canarana, das melhores cidades para se morar no Brasil, Água Boa e toda a redondeza ali, pelo fato de que era uma terra imbróglio judicial. Então, pesquisem lá, vocês vão tirar suas próprias conclusões, eu não tiro aqui, até porque é isso aí. Apesar, então, da pressão, o governo federal ainda não deu uma resposta, né, já que enfrenta aí restrições orçamentárias. Tá sem dinheiro, né, Lu? E em abril, o presidente Lula admitiu que a reforma agrária avançou pouco, faz sentido, e defendeu a necessidade de, nas portas dele, abre aspas, o presidente Lula, colocar o pé na porta para acelerar o processo. Aí não, né? Aí não, Lula, aí não. Que história é essa de colocar o pé na porta para acelerar o processo de reforma agrária? Primeiro que
O Lula nem assiste, então eu tô falando a primeira pessoa. Vamos lá. Olha que engraçado. O Lula não tem mais o apoio no Congresso que ele tinha no início, né? Você vê aí o PDT saindo da base, muitas movimentações assim. A reforma agrária é uma política que, apesar de ser defendida verbalmente, né, que tem essa prática pelo presidente Lula, ela não tem não é muito bem aceita pela sociedade brasileira como um todo. Então não é o momento. O Lula não vai conseguir passar isso, então pode ficar tranquilo, não vai ter apoio nisso, porque para um tipo de coisa assim, tem medida administrativa, tem MP, tem tudo mais, mas precisa do apoio do Congresso. E vamos dizer que o Lula não está muito bem quisto pela maioria, claro que tem uns cupinchas, mas a maioria aí do Congresso não está tão fechada como estava um tempo atrás. Então é só falar para o MST pensar que foi, e ele pensou que falou e fica por isso, não vai dar em nada. Já por outro lado, agora saindo dessa notícia, vamos falar da Bayer, né, que enfrenta aí a maior crise da história. A Bayer, que é gigante, né? Fundada há 161 anos na Alemanha, a Bayer é uma das gigantes globais de ciência agrícola, né? Sua atuação no campo é marcada por inovações como glifosato. Quantas pessoas hoje usam glifosato, né, que é o princípio ativo ali do herbicida Roundup, que transformou práticas agrícolas por todo mundo, fez com que escalasse, né, toda a produção agrícola. Mas hoje, a empresa, por outro lado, né, depois de 161 anos, vive uma das maiores crises da história. Desde a aquisição da norte-americana Monsanto, né, em 2018, por 63 bilhões de dólares. Nossa senhora, dava até para comprar o Vila Nova aqui. A Bayer enfrenta, então, sérios desafios no setor do agronegócio. A compra do portfólio da Monsanto trouxe não apenas só tecnologia de produtos consagrados que a Monsanto tinha, como também sementes geneticamente modificadas e o próprio Roundup, né? Mas também um pesado passivo jurídico. O que é um passivo jurídico? A empresa tinha um monte de processos judiciais envolvendo a empresa. Quando a Bayer vem e compra ali a Monsanto, vem todo o processo judicial também para a Bayer, né? Então, nos Estados Unidos, mais de 67 mil ações judiciais alegam relação entre o uso do glifosato e casos de câncer. Então, a empresa aí nega qualquer ligação e a Agência de Proteção Ambiental americana afirma não haver evidência do risco cancerígeno pelos humanos, né? Ainda assim, os custos judiciais ultrapassam aí 11 bilhões de dólares. Pensa, ela pagou 67 bilhões, gastou 11 só em custo judicial. Então a pressão jurídica aliada à queda também do preço do glifosato e o aumento da concorrência com outros genéricos asiáticos tem afetado aí diretamente os resultados da divisão agrícola da Bayer. Os resultados financeiros dos últimos anos ajudam a entender quão grande é esse desafio. A companhia teve perdas líquidas de 2,55 bilhões de euros em 2024, após o prejuízo de 3,6 bilhões em 2023, ou seja, é prejuízo ano após ano e prejuízo grande. A receita, no final, ficou em 46,6 bilhões, com queda de 2,2. O que é receita, lucro? Vamos lá. Ela teve faturamento, ela teve uma receita ali de 46 bilhões. Apesar de ter toda essa receita, no final, na última linha, o que sobrou ali no bolso foi prejuízo. E foi prejuízo de bilhões de reais. Então, no Brasil, um dos mercados mais estratégicos da companhia Bayer, né, ela mantém a liderança sólida, né? A semente de soja, a Intacta 2, a Xtend, por exemplo, já está presente em mais de 30% de toda a área plantada aqui do país. Mas o cenário também é desafiador. Os preços do glifosato caíram, o modelo de negócio baseado em barter, né? O que é o barter? É fazer ali aquela venda dos insumos agrícolas, né? Todo o custeio dos grãos, com tanto grão, com glifosato e tudo mais, com pagamento de grãos no futuro. Então o agricultor fica seguro. Então, se você não sabe o que é barter, pesquise, que isso pode salvar ali a sua margem. Começa então esse barter, né, a utilização do barter, né, começa a pressionar por margens mais estreitas e riscos regulatórios também. Então, se ela já tinha prejuízo com o barter, a Bayer se ferra mais ainda, né? E o produtor, por outro lado, sai ganhando. Na tentativa de reverter aí o cenário, né, o CEO global da Bayer, o Bill Anderson, né, deu início a um amplo plano de reestruturação. Entre as medidas que a Bayer vai tomar, a gestão propõe aí o corte de mais de 11 mil funcionários em todo o mundo, cara. Então aqui no Brasil você pode ter certeza que vai ter muita gente também sofrendo com isso. O futuro da Bayer no agronegócio então segue incerto, né? Parte do mercado defende uma cisão entre o braço farmacêutico para lá e o agrícola para cá, e a direção, por outro lado, insiste que a solução está na inovação, na contenção de custo e na retomada da lucratividade no campo. Então força aí para a Bayer, né? Uma gigante que tem mais de 161 anos de história na Alemanha, começou na Alemanha, se espalhou pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, muito forte aqui no Brasil, é responsável aí por muita coisa, como o glifosato e como várias outras inovações que tivemos aí no campo. Então força aí para a Bayer, você aí que talvez tenha relação de trabalho, relação de negócios com a Bayer, vai vir tempos difíceis, mas como uma empresa que durou 161 anos, cara, uma empresa que durou 161 anos, ela tem a capacidade, ela
ela tem caixa, ela tem trabalho, ela tem história e tem marca para segurar isso. Então força para a Bayer, força para quem trabalha na Bayer e força para todo mundo aí que move esse país, que é o agronegócio brasileiro. Então vamos para cima, mais uma semana, bom domingo para vocês. Se estiver assistindo na segunda, boa segunda. Se estiver assistindo na terça, aí já passou da hora também, né? Então bom, fiquem bem aí. Um abraço para Canarana, quer mandar um abraço, Luiz? Um abraço pro Vila Nova. Um abraço pro Vila Nova aí, grande Ralf, Todinho aí que tá jogando, gente boa pra caramba. Põe o Apodi tira o Apodi do banco, cara. O que tá fazendo de errado aí? Então vamos pra cima, vai reconquistar a liderança agora, né? Vai vir forte aí pra no final do ano aí deixar a gente triste, como sempre. Então um abraço aí pro Vila Nova, um abraço pra vocês e mais um programa aí. Até mais.